Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, vamos dar continuidade e vamos falar agora de identificação criminal. Para a gente falar de identificação criminal, a gente tem que trazer à baila um dispositivo esculpido no artigo 5º, inciso 58 da Carta Magna, que vai dizer mais ou menos o seguinte: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então veja, aquele que for civilmente identificado, ou seja, aquele que puder comprovar a sua identificação civil por meio de algum documento, e aqui pode ser um RG, pode ser um passaporte, uma carteira de trabalho, uma CNH ou mesmo algum documento de classe, de órgão de classe, esse que puder fazer essa identificação civil, por regra, ele não será submetido às espécies de identificação criminal conhecidas, que a gente mais um pouquinho à frente aqui irá falar. Então veja, essa é a regra. Tá? Aquele que for civilmente identificado, ele não é submetido a uma identificação criminal. Geralmente aqui, isso daqui ocorre no âmbito das delegacias de polícia. Aquele que é preso no momento da sua prisão, ele deve ser identificado. E se ele puder ser identificado civilmente, ele não precisa, por regra, ser identificado criminalmente. Existem 3 espécies de identificação criminal. A identificação fotográfica, que é através da fotografia, onde a gente vê muito ali a pessoa nas delegacias, é retirado foto dela com uma régua atrás, medindo a altura, às vezes ela segurando algum papel ali, remetendo a alguma das polícias que efetuou a sua prisão, enfim. Aquela é a famosa identificação fotográfica. Temos a identificação datiloscópica, que é aquela muito utilizada ainda, a questão da digital, onde é colhida a digital da pessoa, enfim. E isso daí é o que a gente chama de identificação datiloscópica. Essa identificação datiloscópica, geralmente as pessoas que têm um RG já elaborado, ela tem o seu registro nas secretarias de segurança pública, por regra. E também a identificação do perfil genético, essa é a mais recente. Ela surge no direito brasileiro em 2009, através da Lei 12.037, e essa mesma Lei 12.037 é a que vai trazer as situações onde é necessário fazer a identificação criminal daquele que não pode ser identificado civilmente. Então, traz como exemplo a lei da necessidade de fazer essa identificação criminal para aquele que não consegue comprovar a sua documentação ali, ou que não apresenta a documentação, ou que tem alguma rasura que impede o reconhecimento dessa identificação civil. Essa mesma lei diz que, nesses casos, será o agente submetido a uma identificação criminal a critério da autoridade policial ali, geralmente, salvo na hipótese de identificação do perfil genético que exige um procedimento aqui um pouco mais qualificado. E aí a gente tem, na linha ainda, nessa mesma esteira da identificação do perfil genético, a previsão da criação de um Banco Nacional de Dados de perfis genéticos daqueles agentes investigados ou condenados em crimes que envolvam violência de natureza grave contra a pessoa ou crimes que, embora não traga essa violência de natureza grave contra a pessoa, crimes que estejam elencados na lei de crimes hediondos. Nessa lei 12.654, que criou o banco de dados para essas pessoas aí, ele nem mencionou, o legislador, da necessidade da extração do perfil genético para esse banco de dados para que eles cometessem crimes equiparados a hediondos. Talvez por uma omissão do legislador, ele só falou crimes com violência de natureza grave contra a pessoa ou crimes previstos na lei de crimes hediondos. E a gente sabe que existe na Constituição Federal os crimes equiparados a hediondos, que são terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e tortura. Esses 3 crimes não estão previstos na lei de crimes hediondos, mas são equiparados a hediondos. E a doutrina foi ela a quem coube a incumbência, o encargo de dizer que, embora o legislador não quis elencar ali essa situação, esses crimes equiparados também são passíveis de extração do perfil genético para colocação no Banco de Dados Nacional de um agente que se encaixe nessas condições.
ok? Essa lei 12.654, quando ela entra em vigência, ela altera uma parte da lei 12.037 e altera também a lei de execução penal, no sentido de instituir o artigo 9º-A. É o artigo 9º-A que traz a previsão disso que eu acabei de falar, que advém da lei 12.654. Pois bem, agora, recentemente, no final do ano de 2019, o legislador trouxe a famosa lei anticrime ou pacote anticrime, que alterou a redação do artigo 9º-A. O artigo 9º-A da LEP, da Lei de Execução Penal, ele era formado pelo caput, pelo parágrafo 1º e pelo parágrafo 2º, cuja redação, acompanhe comigo, era da seguinte maneira: os condenados por crimes praticados dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, serão obrigatoriamente submetidos à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor. Parágrafo 1º. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Parágrafo 2º. A autoridade policial federal e estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Isso daí, na nova redação do artigo 9º-A, que foi trazida pelo pacote anticrime, não sofreu alteração. Basicamente o caput da mesma forma, o parágrafo 1º continua, o parágrafo 2º também. O que a gente teve de novidade foi a inclusão de alguns parágrafos que não haviam, como por exemplo o parágrafo 1º-A, que a redação diz o seguinte: a identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento. Esse é o parágrafo 1º. O parágrafo 1º-A diz: a regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Esse parágrafo 1º-A, ele vai ao encontro da criação da cadeia de custódia também pelo pacote anticrime. A gente até falou da cadeia de custódia num vídeo nosso que a gente disponibilizou. E a questão da cadeia de custódia, ela traz a disciplina do regramento ou regramento da disciplina de um processamento que deverá ser observado pelas autoridades brasileiras, desde a coleta da prova até o armazenamento, enfim, todas as fases para que sejam acauteladas as provas dentro de um inquérito, dentro de um processo, é o que a gente chama de cadeia de custódia. Então, essa questão aí, quando ele fala que a regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense, é mais ou menos nesse sentido aí. Esse material deverá observar as técnicas atuais, modernas, e cada vez mais a medicina avança nesse ponto aí. Hoje em dia é muito mais barato fazer um exame de DNA do que era há 15, 20 anos atrás. E, enfim, e é isso que está em homenagem ao princípio da economicidade do processo penal brasileiro, que está, de certa maneira, impondo o legislador para as autoridades. Toda essa parte de coleta também deve ser observado a questão dos dispositivos relacionados à cadeia de custódia. O parágrafo 2º, como eu disse, ele permanece. O parágrafo 3º diz o seguinte: deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes no banco de perfil genético, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Então, ele está dizendo aqui que o titular desse material genético, ele poderá ter acesso a todo esse material aí que for disponibilizado pelas autoridades, ou seja, a defesa pode ter acesso representando o que teve o material genético coletado. Antes não era
trazido no direito brasileiro essa previsão. Então, esse parágrafo 3º é uma inovação do pacote anticrime. O parágrafo 4º. O condenado pelos crimes previstos no caput desse artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Então, nessa situação aqui, é uma novatio legis que, de certa maneira, poderia até prejudicar a situação do condenado, mas é uma norma processual penal. E norma processual penal não vigora o princípio da irretroatividade, vigora o princípio da imediatidade. Ou seja, essa lei entrou em vigência, ela passou a produzir efeitos imediatamente. E ela pode alcançar aqueles que já foram condenados, que já estão cumprindo pena, desde que eles se encaixem no caput aqui desse artigo 9A, naquelas condições que a gente já comentou. Então, mesmo que a pessoa já foi condenada, já esteja cumprindo pena e a lei veio agora apenas entrar em vigência, pode ser aplicado a ele, porque não se trata aqui de uma norma penal. Se fosse uma norma penal, uma norma processual penal mista, aí prevaleceria o princípio da irretroatividade. Ou seja, a lei penal não retroage, a não ser que seja para beneficiar o réu. Tem entendido a doutrina que isso daqui é uma norma processual penal pura. Por isso ela pode ser aplicada imediatamente. O parágrafo 5º, 6º e 7º foram vetados e a gente tem o parágrafo 8º que diz: constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Então, se o condenado não se disponibilizar para fornecer o seu material genético, evidentemente que não pode ser tirado dele à força, não pode chegar lá com uma seringa e tirar o sangue dele, ou não pode tirar o fio de cabelo dele, ele tem que fornecer voluntariamente, mas se ele se recusar, isso constitui uma falta grave. E falta grave, nos termos da legislação de execução penal, ela pode impedir, inclusive, a progressão de regime. Mais recentemente, o pacote anticrime diz também pode impedir a obtenção do livramento condicional. Pode perder ele 1/3 dos dias remidos através do estudo ou do trabalho, por exemplo. Então, negar-se a fornecer o seu material genético pode colocá-lo nessa vala aí dos que cometem falta grave no âmbito do cumprimento da pena. Então, são essas situações que envolvem a identificação criminal e a gente espera vocês no próximo encontro. Um abraço.